Minhas irmãs, meus irmãos, o professor Arimatea Tito chamava Teresina a cidade amada. O Arimatea não se cansava de louvar Teresina, escreveu livros, escrevia crônicas com muita frequência sobre a cidade. E ele realmente amava Teresina. É uma cidade que a gente aprende a amar e depois que ela é introjetada na nossa vida, fica difícil você esquecê-la. Eu tiro isso por mim. Eu cheguei a Teresina em 65 e nem me lembro mais se algum dia eu morei numa outra cidade. Mas eu confesso que fiz essa matéria no domingo, eu fiquei triste, muito triste. Então, eu acho que eu até comprometi a qualidade da matéria com a minha tristeza. O centro histórico de Teresina, o local onde a cidade nasceu, está tudo muito tão sujo, está tudo tão feio, está tudo tão triste. E isso acaba abalando emocionalmente a gente, de uma forma ou de outra. Eu fiz um roteirinho de como a cidade nasceu, de como a cidade foi se alargando, se afastando, inclusive no momento em que a cidade ultrapassou o rio Puti, virou as costas para o Parnaíba, para o local onde nasceu, e as consequências se fazem sentir. Veja essa matéria que eu fiz, por favor. Se estiver triste demais, releve. Eu amo essa cidade além da conta. Confiram. Minhas irmãs, meus irmãos, o momento é mais do que oportuno para um passeio por Teresina. Não se preocupe, não vamos mostrar a cidade inteira, até porque não temos tempo para isso. Um passeio mais pela história de Teresina. Muita gente ainda não sabe, por alguma razão, que o marco zero da cidade de Teresina é a Igreja do Amparo. Então, aqui, em 1850, ergueu-se uma igreja bastante pobre, bastante rústica. Vejam a fotografia. A igreja era muito, muito precária, mas é o marco da cidade. Essa igreja imponente que vocês estão vendo agora, essa construção já é da década de 50, quando do primeiro centenário de Teresina. É uma construção que foi comandada pelo Monsenhor Chaves, uma estrutura muito moderna, uma igreja bonita, com torres agudas. Aqui se inicia a história de Teresina. Esta coluna, chamada Coluna do Saraiva, não é o marco zero da cidade. Ela foi construída em 1858. Foi um monumento erigido pelos teresinenses em homenagem ao fundador da cidade. Vamos dar uma olhada agora no traçado original de Teresina. É um quadrilátero bastante pequeno e não foi obra de nenhum engenheiro, não foi obra de nenhum arquiteto, até porque arquitetos da época era coisa que nem se conhecia. Foi um mestre de obra, Isidoro França, que desenhou esse quadrilátero que vocês estão vendo aí na tela. Vejam que é muito pequeno. A cidade era muito, muito pequena. Um conjunto de quarteirões que atingia mais ou menos até a Praça João Luiz Ferreira. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para esse largo aqui. Na verdade, era uma praça imensa para os padrões da época. Ainda hoje é uma praça muito grande. A igreja está construída num ponto mais elevado. E o que o mestre Isidoro pensou? Da igreja, da calçada da igreja, você podia ver o rio lá embaixo, que era a estrada natural por onde chegavam e saíam as riquezas. E quem estivesse no cais do rio poderia enxergar a igreja. E aí o teresinense começou deformando tudo, inclusive com a arborização. Seguramente Isidoro França não pensou em árvores grandes aqui, e sim arbustos, para que você tivesse a visão do rio, uma visão privilegiada do rio lá embaixo. Vamos dar agora um pulo lá. Aqui está o rio, ou melhor, o que sobrou do rio Parnaíba. Era a estrada natural
onde trafegavam as embarcações que traziam da Europa, traziam dos grandes centros comerciais algumas coisas para Teresina. A navegabilidade desse rio se estendeu até 1950, meados da década de 50, quando praticamente tornou-se inviável. Agora, uma coisa curiosa, no final do século XIX, um engenheiro alemão, Gustav Dott, fez um estudo precioso, sistemático e correto sobre o rio Parnaíba, das nascentes até a foz. Mostrou o que precisava ser feito para salvar o rio e nada foi feito, o resultado está aqui. O grande rio dos Tapuias transformou-se nesse arremedo de rio que vocês estão vendo aqui. E, curiosamente, os teresinenses voltaram as costas para o rio. O lugar onde nasceu a cidade tornou-se absolutamente insignificante e a zona leste ganhou prioridade. E daqui do rio você não vê absolutamente nada. O que você tem agora é isso. O grande largo pensado pelo Isidório é isso que você está vendo aí. O shopping da cidade, ou o shopping dos camelôs, está aqui, bloqueando a visão da igreja. E se não bastasse isso, essa monstruosidade arquitetônica aí, construída pelo senhor Alberto Silva, esse sítio onde nasceu Teresina está completamente degradado. É uma área poluída, é feia, é suja. Teresina virou as costas para o local onde nasceu. Nesse quadrilátero aqui, nesse largo, o único prédio efetivamente bem conservado é esse que vocês estão vendo aí. Esse prédio tem muitas histórias. Era uma residência da família Gaioso, depois virou sede do governo do estado do Piauí. Mais tarde foi o tribunal, era o local de justiça, tribunal do júri, e hoje é o Museu do Piauí. O museu foi restaurado recentemente e o prédio conserva as linhas da construção original, está bem preservado. Esse prédio tem um significado muito grande para Teresina, é um marco. Aqui funcionou um teatro, aqui funcionou a Assembleia Legislativa e hoje a Secretaria de Cultura. O prédio foi restaurado há pouco tempo e literalmente foi reconstruída essa fachada. Aqui a Prefeitura de Teresina é um prédio que tem uma certa imponência, um prédio bonito. Isso aqui era a escola normal. Era uma escola para a formação de professoras. Deveria estar bem mais cuidado. E eu quero terminar esse passeio aqui pelo centro mostrando uma coisa a vocês. Veja o estado de conservação desse prédio. É alguma coisa deplorável, para dizer o mínimo. As paredes estão com infiltrações, rachaduras, piso estragado e a fachada do prédio pavorosa. É assim que Teresina trata o patrimônio arquitetônico, mas é o que nós temos e deveríamos tratar um pouco melhor esse patrimônio que registra, que além de ser nosso, registra um momento da vida da cidade. Aqui na Praça Saraiva sobrou esse casarão, a casa do Barão de Gurgueia, que hoje é a Casa da Cultura. Por muito pouco esse prédio não foi destruído. Quando esteve em Teresina, o arcebispo Freire Falcão havia um projeto para a destruição disso aqui, para transformar num centro comercial. Aquela parte lá atrás foi deformada e sobrou essa casa, que é de estilo, de época, e é um registro também muito maltratado, fachada, pichada, mas é um prédio que tem uma importância histórica bastante grande para a cidade. Bem, durante muito tempo, esta praça era chamada o Coração de Teresina.
Aqui se construiu esse velho teatro, que é realmente uma joia. É o prédio mais bonito de Teresina. Ao lado do Teatro 4 de Setembro, tem aqui um exemplar da Arte Deco, que era o velho Cine Rex. É a Catedral de Nossa Senhora das Dores. Esta igreja foi construída pelo governo do senhor Franklin Doria e a data está lá. Ela foi inaugurada em 1871. Um fato curioso: quando essa igreja já estava quase toda pronta, uma das torres caiu. Então o Frei Serafim de Catânia veio para Teresina justamente para reconstruir a igreja. Quando chegou aqui, a igreja já estava bem encaminhada e ele decidiu construir a igreja de São Benedito. Minhas irmãs, meus irmãos, o nosso passeio pelo Centro Histórico de Teresina termina aqui. E não por acaso. Essa igreja tem uma enorme simbologia. Esse local onde estamos é o Alto da Jurubeba, era o nome disso aqui. E logo por trás da igreja havia um cemitério, cemitério dos proscritos, negros, escravos, pobres, leprosos, doidos, criminosos. Era o local de enterramento das pessoas indesejáveis. E foi justamente aqui que o Frei Serafim decidiu edificar um templo maravilhoso, o mais bonito de Teresina, uma igreja para os pobres. Essa é a igreja de São Benedito. O início da construção foi em 1877 e só foi concluída em 1886. As pessoas traziam os tijolos lá do Puti para a construção desse magnífico templo. Essa é a igreja dos pobres de Teresina. Minhas irmãs, meus irmãos, estamos aqui num local emblemático. Estamos na Ponte Estaiada, essa ponte modernosa que leva o nome do cidadão que fez o traçado da cidade, o mestre Isidório França. E esta ponte divide a cidade. Isso aconteceu a partir da década de 1960. Vejam lá. Lá adiante nós temos a outra ponte, que é a Ponte Juscelino Kubitschek. No momento em que se construiu essa ponte, Teresina voltou-se para a zona leste. Tudo está do lado de cá. E a ponte é o divisor de águas, divisor. Lá para o lado direito, a decadência. Do lado de cá, o progresso, a modernidade, o luxo. E eu quero terminar essa conversa com vocês com uma brincadeira que eu fiz, uma espécie de haikai, bastante simples, bem simples. Olhai com cuidado e vede, sob a ponte faraônica um rio morre de sede. O Puti hoje é um rio moribundo, poluído, assoreado, é um pobre rio. Um rio que está à beira da exaustão. Bom, essa conversa poderia ter sido muito mais objetiva, muito mais bem costurada, mas fizemos de improviso e fica assim. Até a próxima.